Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro voltou a ser palco de uma novela cheia de reviravoltas, bastidores tensos e muita especulação. O nome da vez? Naves. O jovem zagueiro, que vinha sendo monitorado por diversos clubes, se viu no centro de uma verdadeira guerra fria entre Botafogo e Palmeiras. O que parecia uma negociação tranquila acabou se tornando um dos episódios mais confusos e comentados dos últimos tempos no mercado da bola. Tudo começou com rumores sobre uma possível transferência do defensor do Palmeiras para o Botafogo. A diretoria alvinegra, empolgada com o potencial do jogador, acelerou conversas e se mostrou disposta a fechar negócio rapidamente. Internamente, o clima era de otimismo. Fontes próximas garantiam que a proposta agradava ao staff de Naves, e que o acerto era questão de detalhes. Contudo, o que ninguém esperava era a reviravolta vinda diretamente dos bastidores do Verdão. Segundo informações apuradas, a diretoria do Palmeiras teria recuado de última hora, alegando motivos estratégicos. O movimento irritou os dirigentes botafoguenses, que interpretaram a mudança como uma quebra de palavra e uma manobra para inflacionar o valor do atleta. A tensão aumentou quando membros do staff de Naves confirmaram que o jogador já havia iniciado o processo de mudança para o Rio de Janeiro, demonstrando total confiança no desfecho positivo da transferência. A notícia caiu como uma bomba em General Severiano, onde já se falava, inclusive, sobre o planejamento tático da equipe com o reforço do defensor. Enquanto isso, no Allianz Parque, o discurso era outro. Fontes ligadas ao clube garantem que o recuo foi motivado por uma avaliação técnica do elenco, que indicou a necessidade de manter o zagueiro como peça importante da temporada. O técnico Abel Ferreira, inclusive, teria interferido pessoalmente na decisão, destacando o potencial de Naves como reserva imediato da defesa titular. Diante do impasse, o Botafogo passou a considerar outras opções no mercado, mas o episódio gerou incômodo nos bastidores. A cúpula do clube carioca se sentiu usada na negociação, como se o interesse alvinegro tivesse sido apenas um artifício para valorizar o ativo palmeirense. A diretoria agora cobra explicações e estuda um pronunciamento oficial. A torcida do Fogão, por sua vez, se dividiu. Parte entendeu o recuo como uma manobra comum no mercado da bola, mas muitos torcedores enxergaram desrespeito com o clube e cobraram mais firmeza da diretoria nas negociações. Usaram o nome do Botafogo como vitrine. Isso não pode acontecer, disparou um torcedor nas redes sociais. No lado palmeirense, o clima também não é dos mais tranquilos. A permanência de Naves, que poderia ser vista como reforço interno, agora é cercada por incertezas. O jogador estaria insatisfeito com o desenrolar da situação, sentindo-se no meio de um jogo de interesses que pode prejudicar sua evolução profissional. Especialistas do mercado enxergam o caso como exemplo claro das turbulências que envolvem jovens promessas no futebol brasileiro. Hoje, um atleta pode estar a caminho de um clube e, no outro dia, ser peça estratégica em outro projeto. É a realidade do futebol moderno, avaliou um jornalista esportivo renomado. A novela ganhou ainda mais contornos dramáticos quando surgiram informações de que o empresário de Naves estaria intermediando contatos com clubes do exterior, o que poderia transformar o caso em uma perda total para ambos os clubes brasileiros. A possibilidade preocupa o Palmeiras, que ainda deseja valorizá-lo em campo antes de uma eventual venda internacional. Nos bastidores, há quem diga que a relação entre Botafogo e Palmeiras ficou estremecida após o episódio. Dirigentes que antes mantinham um diálogo constante passaram a adotar tom mais cauteloso, e o clima amistoso deu lugar a uma certa frieza institucional. Os próximos capítulos prometem ainda mais tensão. Naves, por sua vez, segue treinando normalmente, mas é visível o desconforto. Pessoas próximas ao jogador relatam que ele esperava um novo desafio no Botafogo com entusiasmo e que a frustração pode afetar seu rendimento nas próximas semanas. O jovem defensor agora terá que virar a chave e recuperar o foco. Com a janela de transferências ainda aberta, não se descarta uma nova reviravolta.
Nos corredores do Newton Santos, acredita-se que o Botafogo possa voltar à carga, caso o Palmeiras mude novamente de posição. Porém, a confiança já não é a mesma. A novela deixou marcas. O torcedor apaixonado sabe que no futebol tudo pode mudar em questão de horas. E, por isso, segue acompanhando cada passo dessa história, na esperança de um desfecho favorável, seja no campo ou fora dele. Afinal, como bem diz o ditado, onde há fumaça, há fogo, ou quem sabe, um zagueiro em trânsito. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores da CBF, o burburinho em torno da situação de Naves não passou despercebido. A entidade, que acompanha atentamente o mercado interno, vê com preocupação o uso de negociações como artifício político entre clubes da elite. Segundo apurações, membros da diretoria técnica já consideram rever alguns aspectos do regulamento da janela para evitar episódios semelhantes no futuro. Enquanto isso, nos programas esportivos, o tema dominou os debates. Comentaristas se dividem entre críticas à condução da negociação por parte do Palmeiras e compreensão quanto à proteção de ativos do clube. Para muitos, o problema maior foi a falta de transparência na comunicação entre as partes, o que gerou ruídos desnecessários. O técnico do Botafogo, em entrevista pós-jogo, foi questionado sobre o caso e, embora tenha evitado citar nomes, deixou claro que o clube não aceitará ser palco de especulações sem compromisso. Nosso planejamento é sério. Não trabalhamos com suposições, e o grupo merece respeito, afirmou, com olhar firme e tom de desabafo. Entre os jogadores do elenco alvinegro, o nome de Naves virou assunto de vestiário. Muitos viam com bons olhos a chegada de um zagueiro jovem e promissor, que poderia somar ao sistema defensivo. A frustração é nítida, mas a palavra de ordem é seguir em frente. O grupo busca manter o foco no Brasileirão e nas competições em andamento. Já no Palmeiras, apesar da permanência de Naves, o episódio acendeu um alerta interno. O clube sabe que manter jovens promessas no elenco exige não apenas contratos sólidos, mas também uma gestão cuidadosa das expectativas dos atletas. Evitar ruídos como esse passou a ser uma prioridade para a comissão técnica. Empresários e agentes também repercutiram o caso com atenção. Um dos representantes do mercado afirmou que o desfecho é uma lição para todos os envolvidos. Uma negociação não pode ser conduzida com base em vaidade ou impulso. É preciso clareza, ética e compromisso com o atleta, que muitas vezes é o mais prejudicado nesse tipo de situação. A repercussão foi tão intensa que torcedores de outros clubes passaram a comentar o caso nas redes sociais. Para muitos, o imbróglio é reflexo do desequilíbrio de forças entre clubes com mais poder de barganha e aqueles que tentam crescer no cenário nacional. É David contra Golias no mercado da bola, ironizou um internauta. A novela de Naves também reacende debate sobre a transparência nas tratativas entre clubes. Em tempos de redes sociais e jornalistas independentes, segurar uma informação por muito tempo se tornou quase impossível. Isso pressiona os dirigentes a serem mais cuidadosos e objetivos em cada passo dado. Por fim, a situação serviu como um alerta para o próprio Naves, que agora entende que o futebol vai muito além das quatro linhas. Suas próximas decisões, dentro e fora de campo, serão observadas com ainda mais atenção. E o jovem defensor sabe, cada atitude, cada declaração e cada treino pode ser determinante para o rumo de sua carreira. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.